Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa videoaula, a nossa 7ª videoaula sobre o assunto semântica. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo? Bora para cá para minha apresentação, passo a dividir tela com ela. E está aqui o nosso assunto em tela, homonímia. Lembre-se de que estamos falando sobre relações semânticas, correto? A homonímia é uma relação semântica, é uma relação de significados. E coloquei essa imagem aqui, ó, dos dois irmãos gêmeos, para você entender o seguinte: a relação de homonímia, ela é um parecer que vai até certo ponto. Ela pode até ser um parecer muito forte, como no caso dos irmãos gêmeos. Porém, o conteúdo de cada palavra é sempre diferente, né? Então elas podem se parecer na forma, elas podem se parecer no som, porém os seus significados são sempre distintos. Bem a relação dos irmãos gêmeos, né? Por mais que se pareçam externamente, interiormente nós sabemos que cada um é uma pessoa, então não há como confundir. Vejam lá então, homonímia é a relação entre duas ou mais palavras que, apesar de possuírem significados diferentes, o significado é sempre diferente, ok? Possuem a mesma estrutura fonológica, ou seja, os homônimos, as palavras homônimas. A homonímia pode se dar das seguintes formas. Primeiro exemplo, em relação às palavras homógrafas. Vamos pensar em formação de palavras aqui. Homo, igual, grafas, quer dizer, escritas. Então, palavras homógrafas são palavras que têm a mesma escrita. Elas compartilham entre si os mesmos elementos gráficos. Porém, o som é diferente, a pronúncia é diferente e o significado, como eu disse aqui na primeira tela, né, é sempre distinto. Acompanhe comigo. Homógrafas são palavras iguais na escrita e diferentes na pronúncia. Vejam os exemplos. Eu gosto, e aqui eu estou fazendo uma conjugação do verbo gostar, ok? Eu gosto do gosto da hortelã neste suco. As pessoas se chocam, né, com da hortelã. Sim, minha gente, é a hortelã. Muita gente pensa que hortelã é palavra masculina, nananina. A hortelã. Então eu gosto do gosto da hortelã, não do hortelã, neste suco. Gosto e gosto. A pronúncia não é a mesma. Porém, a escrita, reparem vocês, é exatamente a mesma. Por isso, são palavras homógrafas. Mesma grafia, pronúncias diferentes e significados igualmente distintos. Segundo exemplo, o conserto, e aqui é o substantivo referente ao verbo consertar, o conserto da bicicleta na oficina ficará muito caro. Eu a conserto aqui mesmo. E aí, eu a conserto, conserto é conjugação do verbo consertar. Então, conserto é o substantivo que me remete à ação de consertar e eu a conserto, aqui eu tenho a conjugação do verbo consertar ele próprio. Próxima relação de homonímia. Palavras homófonas vão partir da composição da palavra homo, igual, e fonas, né, quer dizer som, mesma pronúncia, portanto. A escrita será diferente, o significado continua sempre sendo diferente, porém a pronúncia é idêntica. Acompanhe comigo a definição. Homófonas são palavras de mesma pronúncia. Trata-se de palavras que se apresentam iguais quanto à pronúncia, mas diferentes na escrita e no significado. Veja exemplos. Está aqui. Vou colocar em tela. Não, vou dividir aqui, ó. Pronto. Já fica legal para visualizar. Vejam exemplos. A cela era escura e muito úmida. Cela aqui, substantivo, aquele lugar em que fica o prisioneiro. A cela era escura e muito úmida. Agora, comparando com a próxima frase, Cristiano Plínio já colocou a cela no cavalo. Veja que cela agora também é substantivo, mas agora não é mais o local onde fica o prisioneiro. Cela aqui é aquela que colocamos, né, no cavalo para fazer a montaria. Então, cela, substantivo, aquela do cavalo, tem a mesma pronúncia de cela, aquela do prisioneiro. Porém, as grafias são diferentes. Uma palavra é com C, a outra é com S.
e o significado continua, como sempre, sendo distinto. Ainda, veja lá, Frida sela as cartas comerciais com muita celeridade. Aqui sela é conjugação, ela sela, conjugação do verbo selar, que seria o quê? Colocar o selo, não é isso? Então esse sela entra aqui para nossa relação, né, entre os termos, configurando agora uma conjugação do verbo selar. Então nós temos sela, sela e sela, o som é sempre o mesmo, a grafia é distinta e o significado sempre, isso é uma regra, sempre é distinto. Porém, homófonas, mesmo som, mesma pronúncia. Próximo grupo de exemplos. Esse costuma dar muita dúvida, costuma ter muitos problemas, inclusive as pessoas confundindo esses termos no cotidiano. Vamos dar uma olhadinha. Isso só será possível mediante a cessão, com C e depois o dígrafo SS. Cessão, escrito dessa forma, é uma conjugação, perdão, é um substantivo, esse é substantivo. Substantivo referente ao verbo ceder. Então, quem cede faz uma cessão, ok? Neste caso, cessão de quê? Cessão dos direitos autorais. No próximo exemplo, vi um filme muito divertido na sessão da tarde. Por que está com inicial maiúscula, professor? Porque é a sessão, é o nome da sessão de filmes lá na televisão. Estão lembrados dela? Pois é, ela mesma. Vi um filme muito divertido na sessão da tarde. Também substantivo, quando a palavra sessão é escrita S e depois 2 S's, eu estou me referindo ao período de duração de um determinado evento. Eu digo assim, sessão das 8. Vou ao cinema na sessão das 8. É a duração daquele evento que é a exibição do filme, correto? Depois, pegue 200 gramas de mussarela na seção agora S, depois C, cedilha, que é sinônimo de subdivisão, repartição. Então, veja, pegue 200 gramas de mussarela, que sim, é com C cedilha, não 2 S's. Já adiantando, dando spoiler sobre uma eventual aula de gramática, de ortografia, que teremos logo na sequência. Vejam lá, seção, S, depois C cedilha, subdivisão, não é? É uma divisão de algo. Seção de frios é aquela parte, aquela repartição do supermercado em que o nosso amigo Garibaldo irá encontrar a solicitada mussarela. Ok? E depois, a última duplinha, é preciso cerrar as janelas, Atadolfa. Faz muito frio. E cerrar, assim, escrito com C, é sinônimo de fechar. Então, cerrar as janelas nada mais é do que fechar as janelas. Olhos cerrados, olhos fechados, né? Se você já ouviu essa expressão. Depois, Gonçalves levou as madeiras para serrar no quintal à meia hora. Veja, agora serrar com S, não é? E depois 2 R's, esse sim é usar o serrote. Serrar do rock mesmo, certo? Palavras iguais na pronúncia, em todos esses casos, iguais na pronúncia, diferentes na escrita e, como sempre, diferentes no significado. Eu tenho um presente especial para você que está vendo essa aula aqui no canal da Aprovação Ágil. Você pode baixar agora mesmo esse novo livro que eu escrevi, em que eu mostro o passo a passo para você acertar 80% em português de qualquer concurso, apenas brincando com questões. Sim, isso mesmo. E ele está disponível para você agora no primeiro link da descrição. Então, aproveite, porque eu tenho certeza que esse passo a passo que eu ensino vai mudar para sempre a forma como você estuda e vai ficar muito, muito mais fácil você garantir a sua aprovação em qualquer concurso. Então, aproveite, clique aqui no primeiro link da descrição o quanto antes, porque vai ficar disponível por pouco tempo, tá bom? Ok? Próxima relação, a relação dos homônimos perfeitos. Deixe-me colocar aqui de maneira confortável agora. Homônimos perfeitos. O que são os homônimos perfeitos, minha gente? Homônimos perfeitos vão ter mesma escrita, mesma pronúncia. Então a gente casa lá com a imagem dos irmãos gêmeos que eu comecei apresentando para você nesta videoaula. Parece tudo igual, mas o conteúdo continuará sendo sempre diferente. Então, na homonímia, o que fica de fixo é os significados das formas envolvidas na relação de homonímia é sempre distinto. Pode ser igual na escrita, pode ser igual na pronúncia, pode ser igual na escrita e na pronúncia ao mesmo tempo,
porém o significado vai sempre cuidar de diferenciá-las. Tudo bem? Vejam aqui então a definição. Homônimas perfeitas, de mesma grafia e de mesma pronúncia, portanto, neste terceiro caso de palavras homônimas, enquadramos aquelas palavras que se apresentam iguais, tanto na pronúncia quanto na escrita. Porém, como nos casos anteriores, sempre com significados distintos. A distinção se fará clara por meio da análise dos seguintes exemplos. Vamos a eles. O café forte cura a ressaca. Se não curar, ao menos acorda. Então, cura aqui, né, o café forte cura, quer dizer, conjugação do verbo curar, não é? Cura a ressaca. Segundo exemplo, aqui do mesmo grupo, da mesma família. A cura do câncer é aguardada há décadas. Perceba que agora o substantivo cura tem a mesma estrutura, tanto escrita quanto fonética, do cura, verbo curar, conjugação do verbo curar. Então, a cura, diferente do primeiro, não é verbo, é substantivo, e designa o quê? Uma doença. Né? Então, mesma escrita, mesma pronúncia, porém significado distinto. Mas nós temos ainda uma terceira ocorrência aqui nesta família. O cura. A cura, substantivo feminino, significa, né, a maneira de resolver aquela doença, dar um fim àquela doença. O cura é uma palavra para se referir ao pároco, ao padre. Né? Então, o cura não se encontra aqui na igreja. O padre não se encontra, neste momento, aqui na igreja. Então, o cura, o padre, a cura da doença, e o café forte cura, né, o café forte dá um jeito, né, na ressaca, ok? Próxima duplinha. Vocês verão agora o último episódio da série. Vocês verão, conjugação do verbo ver. Depois, o verão é a estação mais estressante do ano para mim. Verão, no primeiro caso, conjugação no futuro do verbo ver, e o verão, substantivo, a estação do ano. Mesma estrutura fonética, mesma estrutura gráfica, porém significados distintos. Depois, eu cedo quando necessário, mas não abro mão da minha dignidade. Eu cedo, conjugação do verbo ceder, correto? Agora, vá dormir, Griselda. Amanhã você precisa acordar cedo. Acordar quando? Acordar cedo. Advérbio de tempo aqui. E o advérbio cedo tem a mesma estrutura escrita, a mesma estrutura fonética do eu cedo, da conjugação do verbo ceder. Mais uma vez configurando, então, a homonímia perfeita. Próxima relação, uma relação muito interessante, por sinal, é a relação da polissemia. Vamos entender a nomenclatura? Poli quer dizer muitos e semia quer dizer significado. Pense em semântica, semântico, semia vem daí. Então, polissêmica é a palavra que tem múltiplos significados. Uma maneira muito fácil de reconhecer uma palavra polissêmica, quando há possibilidade de consulta, é verificar num dicionário, né, o significado daquele termo. Você vai encontrar número 1, número 2, 3, 4. Os significados vão se sobrepondo àquele mesmo termo, àquela mesma palavra. Então, é uma palavra com vários significados possíveis. Veja aqui comigo a definição. Recurso semântico muito explorado na contemporaneidade, nas provas 3, 2, 1 para ele aparecer, hein, gente? A polissemia nada mais é do que a propriedade que uma mesma palavra tem de apresentar vários significados diferenciados entre si pelo seu contexto de uso. Analisemos alguns exemplos. Vem comigo. Márcia, vou colocar-me aqui embaixo, acho que fico bem, pronto. Márcia sempre teve uma letra belíssima, por isso virou calígrafa. Repare que letra aqui faz alusão à caligrafia de Márcia, apontando esta como a razão pela qual ela se tornou calígrafa. Depois, acho linda a letra desta canção. E a palavra letra aqui agora não equivale mais à caligrafia. Letra é o texto da canção, né? É o poema que serve de base para a canção. No próximo exemplo, D, o D assim, né, entre aspas, para mostrar que a letra D é a quarta letra do alfabeto. Agora a palavra letra não é mais nem caligrafia, nem o texto de uma música. Letra agora é a unidade do alfabeto.
sempre a mesma palavra, mas os significados vão se alternando. E não é que uma seja uma palavra, a outra é outra palavra diferente. Não. Letra tem uma entrada só nos nossos dicionários. E se você procurar a palavra letra no dicionário, você vai ver todos esses significados possíveis elencados dentro de um mesmo verbete. O fato de uma mesma palavra ter vários significados possíveis registrados dentro do mesmo verbete comprova que aquela palavra é uma palavra polissêmica. A palavra letra, como vocês estão vendo, é uma palavra, inclusive, bastante polissêmica. Há outras que trago logo a seguir. Continuamos aqui. O professor não inventou aquilo. Está tudo na letra da lei. O que é a letra da lei, minha gente? Você, concursando, sabe isso melhor que ninguém. Letra da lei é o texto da lei, é aquilo que está preto no branco lá no texto da lei, correto? Depois, o professor Daniel é mestre em letras. E perceba que aqui agora tem até o plural, né? Letras. Letras é uma carreira acadêmica, é aquela carreira acadêmica seguida por aquelas pessoas que estudam idiomas, estudam literatura, estudam gramática. E por fim, né? Por fim não, já terminei essa sequência aqui. Então a palavra letra tem 1, 2, 3, 4, 5 ocorrências distintas, em que cada uma das frases revela um dos significados possíveis atribuídos à palavra letra na língua portuguesa. A palavra letra, então, sem sombra de dúvidas, uma palavra polissêmica, com muitos significados. Mas, como eu disse, eu tenho outros exemplos aqui. Vamos analisá-los? Agora eu vou falar da palavra vela. Reparem aqui comigo. Primeiro exemplo. Essa tempestade parece que não vai passar logo. Pegue um candelabro e algumas velas. Nesse primeiro caso, vela, vela, né? Aquele objeto que usamos para iluminação. Você vai com o seu namorado e eu vou ficar segurando vela. Perceba que agora é mais conotativa a situação. Quando a gente fala em polissemia, entra em jogo aquela questão do registro semântico, mais denotativo, mais conotativo, está tudo dentro da polissemia. Alguns significados ficando mais para a zona do denotativo, a zona do pé da letra, e há outros, né, já tendendo para figuração, para o sentido figurado. Nesse caso, veja então, ficar segurando vela, né, mais conotativo, significa, né, ficar lá sem ter o que fazer, ficar lá literalmente. Quando a gente diz segurando vela, a gente já sabe. Sobrei, né? Fiquei ali, né, enquanto os outros se davam bem. Depois, a mãe zelosa vela o sono tranquilo do bebê. E aqui a conjugação do verbo velar. E de onde vem a ideia de velar, minha gente? Velar, o que a vela faz? Ela nos traz a luz, ela nos traz a propriedade da segurança. Se eu enxergo, se está iluminado, eu me sinto mais tranquilo, eu me sinto mais protegido. Daí a ideia de velar. A mãe vela o sono do bebê. Esse vela, né, é uma possibilidade de semelhança, né, já que há uma comparação extremamente conotativa com o objeto vela. Depois, a água está com um gosto estranho. Precisamos trocar a vela deste filtro, Filomena. Aí vela, sinônimo de eu diria filtro, né? Metonimicamente, é uma parte do filtro. O filtro é tudo. A vela é uma parte do filtro. Mas a vela nesse sentido de componente do filtro, né? Que faz a filtragem da água. Mais um exemplo, vejam só. Agora eu vou ter que sair aqui da tela. Agora a palavra ponto. Percebam como há vários significados associados à palavra ponto. Aliás, deixei por último porque ela é muito polissêmica e muito interessante. Se você for procurar no dicionário, você vai ver que há muitos significados possíveis para a palavra ponto na língua portuguesa. Aqui eu trago só alguns. Vejam aqui. Ei, motorista, pare o ônibus, vou descer neste ponto aqui, a parada do ônibus, correto? Depois, este é o ponto ideal da cauda para pudim. Está vendo, Beth Odete? Então, a Beth Odete acaba de aprender o ponto ideal da cauda, quer dizer, né, aquele momento da cocção da cauda, né, em que se atinge o ponto considerado ideal ali. Não estou entendendo. Próximo exemplo. Diga-me logo qual é o seu ponto, Flávio Rodrigo. Quando eu pergunto para alguém qual é o seu ponto, é o ponto de vista, qual é a sua opinião, aonde é que você está querendo chegar, não é? Próximo exemplo. Sim, Geni.
Nós nos vemos às 11 em ponto. Não se atrase. Agora o ponto aqui é ponto de ponto do relógio. 11 ponto quer dizer o momento exato em que o ponteiro está lá marcando 11 horas. Próximo exemplo. Ei, Patrilúcia, você assinou o ponto? Patrilúcia está saindo, toda feliz e regateira. Eu a chamo de volta porque ela esqueceu de assinar o ponto. E ponto aqui é aquele caderno, aquele livro de registro, horário de entrada, horário de saída. Perdeu a grande chance da sua vida porque dormiu no ponto, ou seja, deixou a oportunidade passar. Mesma palavra e vários significados associados a ela. Muito interessante. Façam isso. Consultem a palavra ponto no dicionário e vejam quantos outros significados são possíveis e estão registrados nos dicionários para a palavra ponto na língua portuguesa. Ok? E aí, para encerrarmos aqui o nosso módulo sobre semântica, a paronímia, que é uma relação semântica, como todas as outras, e que está, minha gente, ela reside pura e simplesmente no parecer. Então, parônimos são palavras que se parecem, seja no som, seja na escrita, mas veja, nunca há identidade quando eu falo de paronímia. Se eu falo de homônimos, há identidade, ou na escrita, ou no som, nunca no significado. Entre os parônimos, não há identidade em canto nenhum, nem na pronúncia, nem na escrita, muito menos no significado. Parônimos, né, são aquelas palavras que simplesmente se parecem. Sabe quando você vê duas pessoas juntas e você jura de pé junto, são irmãos ou são primos, são alguma coisa, porque são muito semelhantes, têm uma semelhança física muito notória? Pois é, mas eles não são nada. Eles são só parecidos. Esse é o caso do parônimo. Parônimo é um termo que se parece a um outro da língua e que, pasmem, costuma gerar muita confusão ortográfica, porque por ser parecido a outra palavra, acaba sendo empregado no lugar da outra indevidamente. Então, cuidado. Parônimo, né, parece uma coisa meio ingenuazinha, mas pode se tornar até mesmo um problema ortográfico no seu texto. Veja uma definição. A paronímia é uma relação que se restringe à aparência semelhante entre duas ou mais palavras da língua, que, contudo, nada tem a ver uma com a outra do ponto de vista dos seus significados, que são sempre diferentes. A semelhança entre os parônimos, assim, restringe-se à pronúncia e à escrita desses termos, como você pode comprovar na seguinte sequência de exemplos. Volto aqui para baixo. Aquele cavaleiro, homem que anda a cavalo, é um cavalheiro. Cavalheiro, né, aquele homem bem educado. O feminino de cavalheiro é dama. O feminino de cavaleiro é amazona. Perceba que só são parecidos, porém não tem nada a ver um com o outro. Próximo exemplo. É preciso absolver a sua própria culpa, ou seja, tirar, eliminar a própria culpa, para daí absorver, né, então tomar para si, né, o aprendizado dessa situação. O comprimento, o comprimento do vestido está ótimo. Extensão, né? O comprimento do vestido está ótimo. Eu a cumprimento pelo trabalho bem feito. E aí, cumprimento vem do verbo cumprimentar, fazer um cumprimento, fazer um elogio. Depois, quis passar despercebido, que é o mesmo que não notado, não percebido por ninguém, por ser desapercebido. E desapercebido quer dizer sem cautela, aquele que não tem cuidado, o popular estabanado. O próximo, fez-me uma detalhada descrição, aqui a referência ao texto descritivo, ok? Fez-me uma detalhada descrição sobre a discrição, qualidade daquele que é discreto, sobre a discrição dos colegas em relação ao ocorrido. Na redação, último exemplo, Pedro Lúcio confundiu humildade com umidade. E, gente, isso aqui baseado em fatos reais, né? Isso aqui é inclusive, um inchaço, né? Uma redundância. Fatos são reais, evidentemente. Muito embora, e aqui é que está a graça da gramática, sempre dá um jeitinho, né, de alguém, de alguma forma, claro que muito bem embasado, sempre muito bem argumentado, questionar alguma coisa. As pessoas dizem assim, fatos reais, redundância. Se são fatos, é óbvio que são reais. Porém, e se eu estiver falando dos fatos
ocorridos dentro de uma história de ficção. São fatos dentro daquele contexto da história de ficção. Porém, não são reais porque a história é uma história inventada por alguém. Percebe? E é a semântica que me leva a questionar isso tudo. Por isso que eu digo para vocês que, depois da semântica, as nossas leituras nunca mais são as mesmas. A gente começa a pensar nos desdobramentos possíveis e a gente vê que as codificações todas, sejam na nossa língua ou em qualquer outra língua, são bem mais complexas do que podem parecer numa primeira olhada. Não é? E esse exemplo que eu falei do humildade e umidade, gente, foi um aluno de colegial, de ensino médio, fez isso numa prova uma vez de redação comigo. E eu achei tão engraçado. Claro que ri junto com o aluno, jamais do aluno. Porque na hora, né, ele ficou na dúvida e humildade com umidade. Isso, a paronímia, fato. Né, são palavras parecidas, porém, aqui, acho que mais que em todos os outros exemplos, está claríssimo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, cuidado, a paronímia é uma relação que parece ingenuazinha, mas acaba criando muitas armadilhas nas quais muitas pessoas acabam caindo. Certo, minha gente? Isso aqui, então, foi o nosso módulo sobre semântica. Deixo aqui os meus contatos para você. @DanielVícola é o meu Instagram, minha sala de aula virtual. profdanielvicola@gmail.com é o meu e-mail, caso você precise ou queira falar comigo. Encerramos o nosso módulo de semântica. Espero que tenha ficado claríssimo para você que me assiste qual é a importância deste conhecimento gramatical, não só nas provas, mas também e principalmente na sua vida, na maneira como você interage dentro dos atos comunicativos todos de que toma parte. Não é? Olhando semanticamente para as coisas, nós jamais iremos nos tornar leitores ingênuos da realidade, porque a semântica, quando a gente quer colocar no piloto automático, ela vem e nos puxa a orelha, né? Dá aquela puxada e, opa, peraí, eu tô caindo aqui numa armadilha. Né? E em muitos casos, a gente sabe, a comunicação tende a nos colocar em verdadeiras ciladas. Portanto, cuidado. Faça da semântica uma grande aliada e sucesso para você na vida e nas provas. Até o nosso próximo módulo, ok? Grande abraço e até mais.